Bom dia, graça e paz. O bom pastor, ele é a porta. A vida se manifesta. O verbo se fez carne. Ele se despiu da sua santidade e derramou o seu sangue por nós. Aleluia. Ele é o bom pastor. Aleluia. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu. Eita Deus maravilhoso! Eita Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, queridos, é desse Deus que nós vamos falar hoje. Desse Deus maravilhoso que é a porta de entrada do bom pastor. Lá em João 10, nós vamos ler do 1 ao 11, que começa dizendo assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecerão a voz do estranho. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vierem a mim, e todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e acharás pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Louvado seja o Senhor. As ovelhas, querido, naquela época era fonte de alimento, de leite e de vestuário. E o trabalho do pastor era alimentá-las, conduzi-las até as águas, guardá-las e cuidar para que elas não se perdessem, protegendo-as dos predadores, principalmente dos lobos. Carregá-las no colo quando doentes ou machucadas, enfim, cuidar delas o tempo todo. O ofício de pastorear era cansativo e perigoso, mas o pastor era aquele que conhecia todas as suas ovelhas e as chamava pelo nome. Isso me lembra a palavra de Deus quando o Senhor diz que Ele conhece todas as estrelas que estão no céu, as constelações, e diz que Ele chama elas pelo nome e elas vêm em carreirinha ouvir o que Ele tem para dizer. Aleluia. As ovelhas reconheciam e seguiam a sua voz. Não adiantava outro pastor chamá-las. A porta refere-se à entrada do aprisco. Jesus, o que se descreve como bom pastor, e ele se descreve como sendo a porta
das ovelhas. A porta das ovelhas que existia em Jerusalém era uma porta profética, pois apontava para o próprio Cristo, que se apresentou dizendo: Eu sou a porta das ovelhas. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus é a porta das ovelhas. Para entrar em Jerusalém celestial, tem que se tornar ovelha do Senhor e passar pela porta das ovelhas, que é Jesus Cristo. Jesus é a porta que dá acesso a Deus. Ele fez várias declarações poderosas a respeito dele, da sua missão, usando metáforas como estas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta da entrada do paraíso. Lá em Lucas 23:43, ele diz assim: Em verdade eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele disse isso para aquele ladrão pregado na cruz junto com ele, que no último instante reconheceu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é a porta de acesso aos pastos verdejantes. No Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Jesus é a porta de escape para o pecador fugitivo. Hebreus 2, versículo 3 vai dizer assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aleluia. Jesus é a porta da esperança para o desesperado. Salmo 12, versículo 15. Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e os salvarei, a quem por isso anseia. Aleluia. Salmo 34:15 vai dizer: Tu, Senhor, ouves a oração do necessitado. Tu lhes fortalecerás o coração e atentarás ao seu clamor por socorro. Ele atenta ao seu pedido de socorro. Talvez hoje você diz: Senhor, me ajuda, por favor, eu não aguento mais. Ele tem ouvidos e ouve e inclina para ouvir o seu clamor. Ele é o único que dá vida pelas suas ovelhas. Muitos líderes religiosos que influenciaram a humanidade e se constituíram salvadores de homens, assim como Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, mas nenhum deles morreu por nós, nenhum deles. Conta-se uma lenda que um homem caiu em um poço fundo. Passando por perto, Buda, vendo no abismo, disse: Tenho muita dó do seu caso, mas nada posso fazer. Só te dou um conselho. Cuida ao sair daí e não voltes de novo.
E assim foi quando passou Maomé, grande e confuso, até que passou Jesus. E vendo o homem perecer, deitou-se à beira do poço, estendeu-lhe a mão, e como não alcançasse, buscou uma escada, desceu até o fundo e tirou o homem de lá. Feito isso, o levou até a igreja e lhe deu o conselho: vá e não caia mais. Esse é o bom pastor, aquele que te estende a mão, aquele que vai no fundo do poço e te dá o socorro. Jesus é o bom pastor. E ele diz que as suas ovelhas reconhecem a tua voz e o segue. Bom